Olá, está começando o 28º do nosso podcast, a primeira edição do ano, trazendo notícias sobre as 500 milhas de Daytona, falando um pouquinho da Fórmula E e também destaques do World Rally Championship. Começando a falar um pouquinho da prova que aconteceu no México, da Fórmula E. A pole aconteceu com André Lotter, e é um destaque, Felipe Massa errando na classificação, caindo para um dos últimos lugares na largada. E o Thales Cristiano vai comentar um pouco com a gente como foi a prova da Fórmula E no México. Olá pessoal, olá ouvintes, mais um ano começando aí, um ano de automobilismo muito próspero pra gente aqui em 2020, né? Já tivemos alguns eventos aí no comecinho do ano, né? A gente já teve Daytona, as 24 horas de Daytona para inaugurar o calendário pra gente, mas agora de fato que o ano começa, né? Que a gente já tem a Fórmula 1 voltando com a utilização dos seus carros, a gente já tem a Fórmula E progredindo na sua temporada, a gente já tem o WRC e a NASCAR também, e é disso que a gente vai falar hoje. Na Fórmula E, no circuito Hermanos Rodrigues, lá no México, como você bem falou, o André Lotterer acabou fazendo a pole, né? Mas acabou logo perdendo a liderança. O Mitch Evans pegou a liderança com o Mitch Evans, que é piloto da Jaguar, e liderou a corrida praticamente de ponta a ponta, né? Esse ano que mexeram no traçado do circuito Hermanos Rodrigues, que era usado pela Fórmula E, né, que costumavam usar um circuito mais curto. Esse ano aproveitaram de ser os carros com mais autonomia e um pouquinho mais de potência comparado às temporadas anteriores, e fizeram um circuito mais longo, com mais retas, né, mais largos, que proporcionam mais ultrapassagens. E a gente viu uma corrida bastante brigada no pelotão intermediário. Viu, principalmente do segundo até o 10º, uma batalha muito forte entre os competidores, mas ninguém foi páreo para poder contestar o neozelandês nessa corrida. A gente que não está acostumado a ver a Jaguar na ponta, né? Eu acho que agora eles tiveram uma fórmula muito boa, né? Um acerto muito bom de carro. E um piloto também excelente, né? Que é o Mitch Evans. Correu nos monopostos desde as categorias de base. E fez frente ao primeiro campeão Nelson Piquet, né? E tá liderando o campeonato, seguindo de o constante Alexander Sims e Antônio Félix da Costa. Foi uma corrida que foi marcada pela pole do André Lotter, né? Porém, ele largou mal, caiu lá para trás, né? Ele tentou recuperar as posições, perdeu freado na pista, e mostrando que a gente tem uma incógnita, né? Sabemos já dos pilotos carimbados que não andam bem na categoria, uma ou duas equipes que não andam legal, mas tá tudo misturado, né? Porsche, Jaguar, só mesmo a Nissan ali que também entre a intermediária para baixo, né? E a gente vê que a Venturi também anda um pouco patinando, ainda mais com o Felipe Massa, que só tem 2 pontos até agora, né, em 4 corridas. Uma pena. Piloto brasileiro que com certeza é especialista em monoposto, né? Ficou sua carreira toda na Fórmula 1, não está tendo mão dos carros atuais da Fórmula E. Considerando que o carro da Fórmula E é bastante físico para se guiar, né? Que é um carro que os pilotos reclamam que a direção é bastante dura do carro da Fórmula E, talvez os pneus radiais que eles usam tenham um pouquinho de parte nisso. Porém não justifica esse mau desempenho do Felipe Massa, né? Infelizmente não tem ido bem nessa estadia dele aqui, né? Vem tomando tempo do seu companheiro de equipe, o Eduardo Mortara. E em compensação lá na frente, como você falou, a gente tem a Tech Cheetah, que por mais de uma temporada já tem mostrado seu carro mais regular, por assim dizer. A gente está acostumado que na Fórmula E não tem equipe que se sobressai, como é de costume nas outras categorias. Porém, a gente vê a dupla Antônio Félix da Costa e Jean-Éric Vergne, o atual campeão, se
se desdobrando para conseguir bons resultados para a equipe, né? Enquanto a gente tem a Nissan tentando se reconstruir, né, com o Oliver Rowland e com o Sebastian Buemi também, e a Jaguar com surpreendente Mitch Evans, né, que conquista sua vitória no IPRIX do México e com isso toma a liderança do campeonato, né? Um garoto muito promissor que pode até dar o título para Jaguar, né? Equipe que começou patinando muito com o primeiro campeão, né, Nelson Piquet Jr. Se continuar, né, nessa boa forma, nessa regularidade, quem sabe ele leva o título, né? Porém, a Fórmula E é uma categoria que tem pistas muito complicadas, muitos toques, uma corrida que depende muito de uma boa classificação e tem muita corrida pela frente, né? Mais de 10 corridas e a gente ainda não tem uma presunção certa para ver qual piloto e qual carro vai levar melhor nesse campeonato. Uma pena que Felipe Massa esteja passando maus bocados, né, na equipe Venturi. Suzy Wolff confiou, né, no trabalho dele que ele fez na Williams, trouxe para a Fórmula E. Porém, apenas com 2 pontos na tabela, parece não estar se entendendo muito bem com o carro. Exatamente. A idade está pesando um pouquinho, como bem disse, né? A próxima etapa da Fórmula E acontece nas ruas de Marrakech, lá no Marrocos, no dia 29 de fevereiro. Daí começando uma sequência de Roma, Paris, Seul, Jacarta, diversos circuitos diferentes e até mesmo novos, né, como é o caso de Seul e de Jacarta. Circuitos que estão entrando no calendário da Fórmula E agora, né? Muito se especula que um dia a gente possa ter no Brasil uma etapa da Fórmula E, né? Fala-se no Rio de Janeiro, uns falam em Belo Horizonte. Mas vamos ver como que vai ser mais essa temporada, né? Tudo vai ser equilibrado, como a gente estava dizendo. O Mitch Evans, ele, com a vitória, ele tomou a liderança do campeonato, ele é acompanhado de perto pelo Alexander Sims da BMW Andretti, 1 ponto na frente apenas do Evans. E daí a gente tem Antônio Félix da Costa, Stoffel Van Dorn, Lucas de Grassi, todo mundo no bolo ali, menos de 15 pontos atrás do líder do campeonato. Com certeza. Vale ressaltar que o Sam Bird, né, ele deu uma subida nessas corridas, porém também é um cara a se pensar, né? Lógico que ele tá um pouquinho já longe dos líderes, é aquele cara que faz boas corridas, é um bom piloto. Bom, a gente fechou assim a temporada, a corrida, né? Hermanos Rodrigues pódio ficou com Mitch Evans em primeiro lugar, segundo lugar com Antônio Félix da Costa e em terceiro lugar o Sebastian Buemi. Agora a gente vai passar para as 500 milhas de Daytona, prova que foi marcada pelo acidente na última volta com Rocketman, Ryan Blaney e Denny Hamlin. Pois é, a gente teve a abertura da temporada da NASCAR, da Cup Series. Fazia bastante tempo que a gente não via uma corrida da NASCAR ficar icônica, enfática por causa de um acidente na última volta, assim, né? O que me vem à cabeça mais parecido que a gente teve foi... A gente teve batidas fortes como o do Austin Dillon, a gente teve batidas fortes como o do Carl Edwards em 2009 em Talladega. Mas dessa vez foi diferente, né? A gente realmente ficou apreensivo por muito tempo, achando que o Ryan Newman de fato tinha se machucado após o acidente. Uma batida muito, muito forte. E ofuscou a segunda vitória consecutiva do Denny Hamlin nas milhas de Daytona, né? Que é a corrida com mais peso no território americano, por assim dizer, né? É lógico que atrás das 500 milhas de Indianápolis, porém, dentro dos Estados Unidos, os americanos valorizam muito a Daytona 500. A última volta iniciou com o Denny Hamlin liderando, porém, uma empurrada do Ryan Blaney no Ryan Newman colocou o Rocketman na ponta e uma sequência de fatos infortúnios nos últimos metros fez com que a gente visse uma raríssima colisão em T de ponta-cabeça no carro do Ryan. Exatamente.
Foi uma coisa totalmente que a gente não esperava, né? Eu já tava ali de pé, comemorando a vitória, né? Que eu sou muito fã da Ford, né? Ainda mais uma equipe como a Roush, né? Número 6, ganhando em Daytona, seria muito incrível, né? E aí depois eu vi que Denny Hamlin empurrou o Ryan Blaney para pegar impulso, e o Blaney que já deu um bump meio que com o Newman de lado. O bump, né? Falaram que era muito polêmico, porém eu acho que é uma coisa que é da NASCAR, né? As pessoas de hoje em dia aí que são mais pro lado da segurança, não adianta dizer, já da época do Dale Earnhardt, né, dos anos 80, já existe esse modo, né, esse comportamento de desestabilizar o adversário na frente. Foi um acidente de corrida, né, ninguém queria que isso acontecesse. Os carros ali estavam batendo mais de 300 por hora, e foi um acidente, assim, que todo mundo ficou, né, com a pulga atrás da orelha de um dia pro outro, né, de segunda para terça, né, hoje que a gente viu a confirmação que ele estava bem, andando já, saiu do hospital no Halifax, mas foi uma coisa assustadora, né, aquela coisa de filme, o carro pegando fogo, é de se pensar. Exatamente. O combustível sendo derramado no chão foi que, pra mim, pelo menos, o que mais me deixou preocupado, por assim dizer, que o Ryan Newman não conseguiu sair do carro sozinho, né? Outro dia eu tava tentando pautar qual foi o último piloto que se machucou de fato dentro de um carro da NASCAR, e a memória mais recente que me vem à cabeça é o acidente do Aric Almirola. Se eu não me engano, foi no Kansas ou em Kentucky, em 2016. Ele acabou fraturando duas vértebras. Ele ainda era piloto da Michael Waltrip Racing, 43. Mas desde Richard então. Petty. Isso, Richard Petty, desculpa. E que me vem à cabeça foi a última vez que alguém se lesionou dentro do carro da NASCAR, né? E a gente. Teve uma também, eu acho que em 2015, na Truck Series, no carro 19, com Austin interior, ele saiu levado de helicóptero, né? Sim, também fraturou vértebras, né? Foi um acidente também, se não me engano, no oval de 1,5 milha, se não me engano foi no Texas. E a gente também teve, não podemos esquecer, do Kyle Busch, né? Da corrida Series em 2015, que foi o ano do primeiro título dele, que ele acabou quebrando a perna em Daytona, numa batida no muro interno, numa parte que não tinha softwall, né? Softwall que foi um fator no acidente do Ryan Newman, né? Que no que ele bate no muro externo e capota foi por causa daquele efeito ricocheteado que o carro ganhou ao bater no softwall. E no que ele voltou para a pista já capotando, foi abalroado em cheio pelo carro do Corey LaJoie que vinha atrás. Corey LaJoie que inclusive fez uma boa corrida, né? Estava no pelotão da frente ali até o momento da batida. Mas o que importa, como a gente disse, o Ryan Newman não conseguiu sair do carro sozinho, ficou 2 dias internado, agora está bem. A vitória do Denny Hamlin, a terceira dele na Daytona 500. Terceira dele na Daytona 500? Uhum. Terceira dele, segunda consecutiva, ganhou 2017, 2016, 2019 e 2020. E foi por uma margem muito pequena, né? E depois que acontece o acidente, ele e o Ryan Newman vão trocando tinta até a linha de chegada, foi uma coisa realmente muito bonita de se ver. Mais uma vez, né? A segunda vez que Denny Hamlin ganha uma vitória nos milímetros, né? É um cara muito sortudo, mas também pegou o jeito, né? Se você estudar bem como é umas 500 milhas, você vai vindo de trás, estudando como é que tá, né? É fato que um super speedway sempre vai ter acidentes, e se você vir de trás com o pelotão se acabando na frente, consequentemente você vai, né, ter um bom resultado. Óbvio que o Hamlin ele é muito bom em Daytona, mas ele contou um pouquinho com o Ryan Blaney para isso, né? Ele usou o Ryan Blaney de vácuo, e o Ryan Blaney casou tudo isso. Eu não acho que é culpa dele. E Corey LaJoie que também fez uma boa corrida,
E foi ele que pegou o Ryan Newman T, né? Sim, exatamente. O Ryan Newman já capotado, né? O Corey LaJoie oficialmente cruzou na 8ª posição, uma à frente do Ryan Newman, né? E a gente tem que, aproveitando falando da corrida como um todo aqui, falar dos grandes nomes que acabaram ficando na... A gente teve o Brad Keselowski se envolvendo no Big One da corrida, que foi que em torno de 15 voltas para o final, mais ou menos. A gente teve um acidente que envolveu 19 carros, sendo o Brad Keselowski o principal deles. E teve também o Kyle Busch, né? O Kyle Busch, atual campeão da NASCAR Cup Series, tinha toda uma expectativa muito grande em cima do que ele poderia fazer. Nessa corrida mais importante do calendário da NASCAR, porém ele mais um ano passa sem vitória, né? Dessa vez foi por causa de um estouro de motor, o que é bastante raro a gente ver, né, na NASCAR moderna, um motor estourado. Aconteceu com o Kyle Busch em Daytona e acabou dando a Deus também a chance de vencer a sua primeira Daytona 500. Outro também vitimado desse Big One que eu acabei mencionando foi o Jimmie Johnson, né? A última Daytona 500 da carreira, e acabou tendo suas chances dizimadas num acidente que tirou mais da metade do pelotão. Exatamente. Vários pilotos, além do Kyle Busch, que ainda não ganhou em Daytona, contando eles, são Martin Truex, campeões, né? Martin Truex e o Brad Keselowski são pilotos campeões da NASCAR que ainda não triunfaram na Daytona 500. Keselowski ganhou já 400, né? Porém, a principal ele não ganhou. Há uma maldição, né, entre campeões não ganhar em Daytona. A gente vê Michael Waltrip, que já venceu 2 ou 3 vezes em Daytona. Agora a gente vê o Denny Hamlin 3 vezes, nenhum título, né? E isso, Dale Earnhardt Sr. só foi ganhar em 98, né? Essa prova de muitas tentativas também, né? Foram mais de 20 tentativas e Dale Earnhardt finalmente ganhou. Quem sabe esses pilotos também venham a ganhar um dia, né? E também viu o Dale Jr., né? Que ganhou, se não me engano, 2 Daytona 500. Exatamente. Mas também a gente tem casos à pares também, né? Jimmie Johnson, que tem 2 vitórias, Matt Kenseth, que tem 1 ou 2, se não me engano. Acho que, se não me engano, são 2 Daytona 500. E também é campeão da categoria, o aposentado Matt Kenseth. Porém, como a gente fala, né, a Daytona 500 é uma daquelas corridas que o piloto é escolhido para vencer, e muitas vezes na base da sorte. Eu e você estavam acompanhando a corrida, a gente até comentou, né, durante a transmissão que o Denny Hamlin, nesse quesito de sucesso dentro da NASCAR, ele lembra muito o Hélio Castro Neves na Indy, né, que 3 vitórias na Daytona 500, porém nenhum título, né? Bateu na trave diversas vezes, ano passado que eu digo. Ano passado, o jeito que o Denny Hamlin perdeu o título foi muito frustrante, por assim dizer. E já acumula 3 vitórias na Daytona 500 em um período de 5 anos, né? Num período bom, né? Que nenhum piloto, eu acho que imprimiu tudo isso, além de Richard Petty. Agora Hamlin, entre os que ganhou seguidamente, tá ele, Petty, Cale Yarborough, entre outras lendas aí do passado que eu não vou lembrar, mas esses 3 aí já estão marcados na história, né? E falta um título, né? Apesar de uma corrida ter um peso enorme, né? Tipo Indianápolis e Daytona, ficaria legal pro Denny Hamlin ter uma vitória, né? Um título. Ele que já tem números de campeões, né? Faltou ali um título. Parece bem o Mark Martin, né? Que passou de 40 vitórias e também não ganhou nenhum título na categoria. Exatamente, mas o dia do Denny Hamlin tá chegando aí, né? Também a gente teve no final de semana as outras 2 categorias da NASCAR, né? Que começaram a temporada. A gente teve no sábado a estreia da Xfinity Series, né? Um novo período, vamos dizer assim, sem aquele trio de ferro que muito atazanou a paciência de quem assistia no passado, né? Tanto o Christopher Bell, quanto o Cole Custer, quanto Tyler Reddick, que agora estão na categoria principal, estão na Cup Series, né? Tiveram atuações discretas na Daytona 500.
O Christopher Bell chegou a andar na frente por um tempo, mas acabou se envolvendo em acidente. Porém, é uma nova era na Xfinity Series agora, né? Que já começa com o Noah Gragson vencendo sua primeira corrida na categoria. Finalmente, depois de um ano bem apagado, né? Ano passado, conseguiu vencer. Mais uma vez a Junior Motorsports vence em Daytona. Ano passado já venceu com o Michael Neto. E agora veio vencer com o menino Noah Gragson, que tem muito cara de ser promissor. E a gente tá acostumado com aquele trio, né? Subiram todos para a Cup e agora a gente vai, ao longo da temporada, desenrolando as ideias do que pode acontecer daqui para frente, né? A gente não tem muita informação porque foi um super speedway, né? E a gente sabe que é uma loteria. Pilotos bons foram para frente, como o Pagante Bacarella, né? Que é um cara que sempre está envolvido em acidentes. Chegou a andar no top 5. E a gente não tem muitos dados para aferir sobre isso, né? Exatamente. É complicado falar isso agora, né? A gente tem Harrison Burton assumindo o pit que era do Christopher Bell até ano passado, né? A gente tem também diversas promessas, por assim dizer, tomando lugares aí na Xfinity Series e dentro e meio os velhos, né? A gente tem Michael Annett, a gente tem Justin Allgaier, ainda muito tempo na categoria. E não muda o fato de que Noah Gragson venceu a corrida sob bandeira amarela, né? Batida na última volta. E assim faturou a primeira corrida da temporada. E o que... Na sexta-feira a gente teve também a estreia da Truck Series, né? Truck Series que foi muito mais emocionante que a Xfinity, na minha opinião. Mais uma vez as Trucks dando no que falar. Teve recorde, né? A primeira mulher a se colocar melhor na Truck, me foge o nome. E vitória do Grayton Finger, né? Da Thor Motorsports, equipe campeã do ano passado com a Ford. Exatamente. A gente teve o capotamento do Ty Majeski também, que foi assunto, por assim dizer, né? E a gente teve a Natalie Decker, né, em lugar, que é a mulher mais bem colocada na história de da Truck Series. Conseguiu o quinto lugar ali numa chegada que foi de photo finish, né? Tanto o Grayton Finger quanto o Jordan Anderson chegaram disputando palmo a palmo nos metros finais da corrida. O piloto da Thor Motorsport acabou levando o melhor. O Grayton Finger, que já tem uma certa rodagem aí na categoria, conquista mais uma vitória, né? Ele que certamente pode ser um candidato a título essa temporada, considerando que o seu companheiro de equipe, Matt Crafton, é o atual campeão da categoria, sem ter vencido nenhuma corrida sequer ano passado, né? E vale falar que ele foi campeão da temporada passada nos pontos, né? Então a gente vê que as picapes Ford, elas estão bem na Thor, elas estão bem alinhadas, né? Os pilotos estão bem, porém os Toyotas e Silverados, Chevrolet estão levando mais vitórias, né? A Ford ano passado não ganhou nenhuma corrida na Truck, se eu não me engano, porém levou o título, né? Esse ano, de novo, né? Stuart Friesen mudou para a Toyota, mas ainda assim andando muito bem. E a gente vê que não mudou nada no Truck, né? A KBM trocou a duplinha, né, de pilotos, colocou melhores pilotos. Eu acho que Kyle Busch não foi muito com a cara daquela dupla no passado, pelo fato de que nenhum entrou nos playoffs. E esse ano aqui eu acho que vai ter uma disputa muito melhor e a KBM de volta na disputa. Exatamente. A gente tinha ano passado o Antônio Alfredo correndo algumas corridas na KBM, a gente tinha também o Todd Gilliland, se eu não me engano, né? E esse ano ele optou por mudar. Colocou na corrida de Daytona, pelo menos foi o Rafael Lessard que correu na Truck número 4, que já foi campeão da Truck Series com Eric Jones, já foi campeão com Christopher Bell, e tá pendente de uma nova estrela aí
aí na Truck Series para correr na equipe do Kyle Busch, né? A mídia esperava que a Hailie Deegan fosse ser esse nome futuramente, porém ela assinou contrato de desenvolvimento como piloto Ford agora, né? O que meio que inviabiliza um pouco ela fazer estreia pela equipe de Kyle Busch. E Deus lá sabe quando ela vai estrear em uma das 3 categorias principais da NASCAR. Ela que, muito em função de ser filha do Brian Deegan, né, conhecido, notório piloto de Rallycross, tem todo esse marketing em cima para saber quando ela vai de fato estrear nas categorias principais da NASCAR. Ela que chegou a vencer corridas na KNN e Series. Porém, vamos ver, né? A molecada aí tem tudo para fazer um bom ano aí na Truck Series. O Truck Series esse ano que vai contar com um playoff com mais pilotos, né? Até ano passado eram apenas 8, agora aumentaram para 10 ou 12, não estou agora. Porém, é uma excelente maneira de já começar a temporada. Grantham Feeder vencendo. E vamos ver o que vem por aí, né? Promete ser bem mais emocionante que a Xfinity. E vamos acompanhar de perto. Agora a gente vai passar, só mostrar uma notinha de rodapé que saiu hoje. Ross Chastain irá correr a próxima corrida em Las Vegas, no número 6, no lugar do Ryan Newman, que vai descansar, né, lesionado. E agora a gente passa pro resumo do WRC. Pois é, a gente, só complementando o que você disse, o Ross Chastain finalmente vai ter essa oportunidade aí na equipe. Não vamos dizer equipe de ponta, mas já é melhor do que qualquer carro que ele chegou a dirigir um dia. Não, mas ele tava na Ganassi. Na Monster, não. Daytona. Em Daytona era o 77, né? O 77 era. 77, mas era um Ganassi. Que o Jamie McMurray correu no passado. 70... Ele correu no 77? Correu no 40, mas era um carro tipo dado, um carro a mais da Ganassi pra fazer uma pressão especial, né? Foi a última corrida do McMurray, inclusive. Enfim, vamos falar de WRC agora, né? WRC que já tá na segunda etapa da temporada, né? A gente teve o Rally de Monte Carlo tradicional no final de janeiro, que na ocasião foi marcada pelo grave acidente do Watanak, que não se lesionou, mas foi um acidente muito, muito assustador. O Watanak, piloto estoniano, que é atual campeão do Mundial de Rally, e migrou para Hyundai, né? Novos ares, estreando com uma nova montadora, uma nova equipe. O Rally de Monte Carlo naquela ocasião foi vencida por Thierry Neuville da Hyundai. E a gente teve nesse final de semana o Rally da Suécia, Rally de neve, 100% de neve. E a gente teve um domínio surpreendente da Toyota, né? A gente teve Alfyn Evans liderando de ponta a ponta o Rally, por assim dizer. Ele que tinha apenas uma vitória na carreira, uma vitória no Rally, se não me engano, de País de Gales de 2017, quando ele era piloto da Ford. Migrou da Ford para a Toyota no começo de 2020, para novos ares na sua carreira também, e já conquista sua segunda vitória na carreira. Ele que também liderou grande parte do Rally de Monte Carlo, porém perdeu a ponta no último dia, acabou sendo o terceiro lugar, e com esse resultado ele é líder do campeonato mundial até aqui, né, após 2 etapas. Destaque também para o Watanak, né, que tentou acompanhar o ritmo dos Toyotas, mas acabou chegando apenas na segunda posição. E depois a gente teve mais 2 Toyotas, né? A gente teve o Sebastian Ogier andando em terceiro por grande parte do Rally, mas acabou perdendo um pouquinho do gás no final, né, e acabou perdendo a terceira posição para o Kalle Rovanperä, um finlandês da Toyota, né, que por ser de origem de um país de neve, vamos dizer assim, né, Finlândia, onde os pilotos que são lá treinados para correr em rally têm muita experiência em correr na neve. Ele acabou se sobressaindo, entre aspas, assim, em cima do 5 vezes campeão mundial de rally e conquistando o último degrau no pódio. O melhor colocado da Ford acabou sendo o Sapa Calap, na 5ª posição. O Thierry Neuville, que foi o vencedor do Rally de Monte Carlo, chegou na 6ª posição. E assim fecharam os 6 primeiros, né? Alfyn Evans, Watanak, Kalle Rovanperä, Sebastian Ogier em 4º, Sapa Calap em 5º e Thierry Neuville em 6º.
Após 2 etapas, a gente tem o campeonato sendo liderado pelo Elfyn Evans, como eu disse, né? Ele que chegou em terceiro na primeira corrida, no primeiro rally, venceu o segundo e chegou em terceiro no primeiro. E enquanto a gente tem a Toyota se sobressaindo no campeonato por equipes também, né? Os montadores. A próxima etapa do WRC acontece no México, ali de Guanajuato, no interior do México, sertão, rally de terra, que tem para ser bastante interessante na costa mexicana. E esse foi a nossa 28ª edição do podcast. Semana que vem voltamos para falar um pouquinho da Fórmula 1, seus novos carros e os testes de pré-temporada. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado estava Thales Cristiano. Boa noite a todos e um abraço.